fique à vontade, amiga. Boa tarde, Maviael. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, meus alunos. Bom, como eu já havia falado na segunda-feira, houve uma reorganização no currículo de Pernambuco e alguns conteúdos eles foram tidos como prioritários, que os alunos devem vê-los nesse momento. Então, seguindo a linha desses conteúdos prioritários, nós ainda estamos no eixo temático de ser humano e saúde. E hoje nós vamos falar sobre os principais problemas de saúde pública. Para começar, com a primeira expectativa de aprendizagem, a número 8, que ela diz caracterizar e identificar as principais doenças que afetam a população brasileira, destacando entre elas as infecto-contagiosas, parasitárias, degenerativas, ocupacionais, carenciais e infecções sexualmente transmissíveis, reconhecendo formas de prevenção. As infecções sexualmente transmissíveis, ou IST, são causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos. Elas são transmitidas principalmente por meio do contato sexual, oral, vaginal ou anal, sem o uso de camisinha masculina ou feminina, com uma pessoa que esteja infectada. A transmissão de uma IST pode acontecer ainda da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação, de maneira menos comum. As IST também podem ser transmitidas por meio não sexual, pelo contato de mucosas ou de pele com secreções corporais contaminadas. O tratamento de pessoas com IST melhora a qualidade de vida e interrompe a cadeia de transmissão dessas infecções. O atendimento, o diagnóstico e o tratamento são gratuitos nos serviços de saúde do SUS. A terminologia infecções sexualmente transmissíveis passou a ser adotada em substituição à expressão doenças sexualmente transmissíveis, ou DST, porque destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais ou sintomas. Se não tratadas adequadamente, podem provocar diversas complicações e levar a pessoa, inclusive, à morte. Opa, agora é minha vez. Cheguei aqui, a gente está ficando ainda um pouco entrosado, tá, gente? Para você que está aí nos acompanhando, hoje é o segundo dia, né? Segundo dia aqui do Protásio em Ação. Professora, tem pergunta aqui da Maria Rafaela, segundo ano D. Está fazendo aqui sua pergunta. Quais são os sintomas das infecções sexualmente transmissíveis? Como pode ser feito o tratamento dessa infecção? E qual o método mais indicado para prevenção das ISTs? As ISTs podem se manifestar por meio de feridas, corrimentos e verrugas anogenitais, entre outros possíveis sintomas, como dor pélvica, ardência ao urinar, lesões de pele e aumento de ínguas. São alguns exemplos de ISTs: herpes genital, sífilis, gonorreia, tricomoníase, infecção pelo HIV, infecção pelo papiloma vírus humano ou HPV, hepatites virais B e C. As IST aparecem principalmente no órgão genital, mas podem surgir também em outras partes do corpo, como, por exemplo, palma das mãos, olhos e língua. A principal forma de se prevenir é o uso de preservativo em todas as relações. Muito bem. Mais perguntas chegando aqui da Luciana Valéria, segundo ano C. Professora, primeiro, viu? São duas aqui. Professora, quais são os cuidados que devemos tomar para não contrair uma IST? A segunda pergunta, quais as principais doenças infectocontagiosa, que nome, é a primeira vez que estou falando, viu, gente? Isso é bom para quem está estudando para medicina aí, né? E como podemos evitá-las, professora? Veja, a forma mais simples de nos prevenir e evitar ISTs é o uso de preservativo, como eu já falei na questão anterior.
E existem diversos tipos de infecções sexualmente transmissíveis, mas os exemplos mais conhecidos são herpes genital, cancro mole, HPV, HIV, doença inflamatória pélvica, donovanose, gonorreia, infecção por clamídia, linfogranuloma venéreo, sífilis, infecção pelo HTLV e tricomoníase. Muito bem. Chegando mais pergunta de alunos, Davidson Leandro, segundo ano C. Professora, qual a diferença entre HIV e AIDS? É a mesma coisa, não? Não. Olha. Veja só, o HIV, ela é uma infecção muito estigmatizada por muitas pessoas e por isso muitas pessoas têm o receio de fazer o exame. Entretanto, ele é fundamental para que a infecção seja descoberta o quanto antes e o tratamento possa ser iniciado. Até porque ter o HIV não é o mesmo que ter AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. E o tratamento evita que a pessoa desenvolva essa síndrome. Segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, 982.129 pessoas foram detectadas com casos de AIDS no Brasil desde 1980 até junho de 2018, sendo 24% dessas pessoas jovens entre 15 a 24 anos. O HIV, ela é uma IST, ou seja, é uma infecção sexualmente transmissível. Sendo assim, a principal forma de contágio é a via sexual. E o avançar do HIV, né, quando não há o tratamento, é quando ocorre a AIDS. A infecção do HIV ela é causada por um vírus, que é denominado vírus da imunodeficiência humana, e existem dois tipos de vírus causadores da infecção, o HIV-1 e o HIV-2. Grande parte dos casos da epidemia global de AIDS é causada pelo HIV-1. A infecção pelo HIV-2 ela é endêmica em países da África Ocidental, como Costa do Marfim e Senegal. A transmissão do HIV-2 ela é atualmente baixa em outros países do Ocidente. Embora não exista uma cura para essa infecção, o tratamento chamado de terapia antirretroviral é fundamental para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem com o vírus. Além disso, ele contribui para diminuir as chances de transmissão do HIV e pode evitar que a pessoa desenvolva a síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, a AIDS. Uma pessoa, após ter sido infectada pelo vírus HIV, ela pode permanecer muitos anos sem desenvolver nenhum sintoma. Nesse caso, dizemos que a pessoa está vivendo com o HIV. A AIDS é o estágio mais avançado dessa infecção e surge quando a pessoa apresenta infecções oportunistas. O que seriam essas infecções? Aquelas que se aproveitam da fraqueza do organismo, como a tuberculose ou a pneumonia, devido à baixa imunidade ocasionada pelo vírus. Então, se você adquiriu o HIV, não houve o tratamento, desenvolveu a forma mais grave da doença, que é a AIDS. Você não vai morrer de AIDS, você vai morrer de uma doença simples, porque seu corpo não vai ter praticamente nenhum anticorpo para se defender. Interessante, né? Muito interessante mesmo. Olha, pergunta chegando aqui, professora Raio Anderson, se eu acertei o nome dele. Raio Anderson, muito bem. Segundo ano A, porque mesmo depois de tantos avanços, né, medicinais na última década, com o apoio da tecnologia, a AIDS ainda não tem cura. Quais são os através que impedem essa cura? Veja, nos anos 80, a AIDS era uma doença desconhecida e que começava a causar mortes, espalhando medo e preconceito. Toda uma geração foi criada em meio ao fantasma da contaminação e da morte. Entre o diagnóstico e a fase terminal, transcorriam às vezes poucos meses. Quantos ídolos de uma geração morreram, quantos pais perderam seus filhos e filhas, sem a mínima chance de um tratamento, até que a medicina começasse a colecionar as suas primeiras vitórias.
A epidemia ela cobrou um preço muito alto, mais de 30 milhões de pessoas morreram. E quase 4 décadas após os primeiros registros, a AIDS ainda apresenta um grande problema, mas numa proporção bem menor. Existem hoje 37,9 milhões de pessoas vivendo com o HIV no nosso planeta. Pela primeira vez, mais da metade dessas pessoas está em tratamento, o que reduz o risco de transmissão. Outra boa notícia é que o número de mortes por complicações resultantes da AIDS caiu para mais de 44% no mundo todo, em comparação a 2004. No Brasil, o número atual de casos vem diminuindo desde 2013, quando atingiu o total de 43.269 casos, e em 2007 já tinha baixado para 37.791. De moléstia fatal, a AIDS passou a uma condição de uma doença crônica tratável. Se no passado as pessoas recebiam uma sentença de morte junto com o diagnóstico, agora elas aprendem a controlar o HIV no organismo com os medicamentos que são muito modernos. Então, ainda não há uma cura, mas existem várias pesquisas nesse segmento e quem sabe dentro em breve possamos ter essa notícia. Então, para continuar aqui a nossa explicação, nós vamos passar para a expectativa de aprendizagem número 14, que é identificar o princípio básico de funcionamento dos métodos contraceptivos, compreendendo a utilização adequada dos mesmos na prevenção de doenças infecto-contagiosas e da gravidez não planejada. Os métodos contraceptivos, eles são utilizados por pessoas que têm uma vida sexual ativa e querem evitar uma gravidez. Além disso, a camisinha, por exemplo, protege contra as infecções sexualmente transmissíveis. Há vários tipos de métodos contraceptivos disponíveis no mercado, como a camisinha masculina, a camisinha feminina, o DIU, a contracepção hormonal injetável ou oral, a pílula anticoncepcional, implantes, espermicida, a abstinência, a contracepção cirúrgica e a contracepção de emergência. Entre tantos métodos disponíveis, torna-se necessário o auxílio de um médico para escolher qual método utilizar, pois ele levará em consideração a idade, a frequência em que mantém relações sexuais, as necessidades reprodutivas e a saúde da paciente. É muito importante ter consciência de que qualquer método escolhido só funcionará se for utilizado de maneira correta. Entre os métodos contraceptivos, há os que são reversíveis e os que são irreversíveis. Os métodos reversíveis também são chamados de temporários. São aqueles que, ao interromper o seu uso, é possível engravidar. Os métodos irreversíveis, também conhecidos como definitivos, são aqueles que exigem uma intervenção cirúrgica, como a vasectomia para os homens e a laqueadura tubária para as mulheres. Os métodos contraceptivos, eles são classificados em 5 grupos. O primeiro deles, métodos comportamentais, que podem ser a tabelinha, temperatura basal, muco cervical ou método Billings, ou coito interrompido. O segundo grupo são dos contraceptivos de barreira, a camisinha, o diafragma, esponjas e espermicidas. O terceiro grupo é o grupo do DIU, dispositivo intrauterino. O quarto, concepção hormonal, contraceptivos orais, contraceptivos injetáveis, implantes, anel vaginal, adesivos cutâneos, contracepção de emergência, que é caracterizada pela pílula do dia seguinte. E o quinto grupo é a contracepção cirúrgica, que é a vasectomia ou a laqueadura. Muito bem. Hoje, com certeza, eu estou aprendendo coisa, viu? Estou gostando, gente. Isso é muito importante. Muito importante. Vamos lá, professora. Mais perguntas chegando aqui. Jefferson, segundo ano C. Mesmo a mulher tomando contraceptivos,
por injeção ou via oral, é possível uma gravidez? Se sim, quais são as chances de probabilidade? Veja, se a mulher tomar corretamente a pílula oral adequada para o seu organismo, ela tem 99,8% de proteção contra a gravidez. Então, se tem quase 100% de chance de proteção, como engravidar tomando anticoncepcional? O problema está em 2 pontos. O primeiro é a continuidade do tratamento com anticoncepcional. Se a mulher deixar de tomar por mais de 12 horas, pode deixar um buraco hormonal no seu organismo e acabar dando espaço para que os demais hormônios entrem em ação. Recomenda-se que a mulher tome o anticoncepcional esquecido imediatamente quando lembrar. Esse quadro ele se torna mais perigoso quando se deixa de tomar no início da cartela de anticoncepcional, pelo tempo de pausa que houve antes de retomar a cartela. A ovulação ela poderia ser estimulada após a pausa, pois o organismo estaria mais suscetível pela falta anterior da medicação, que foi de 7 dias. No entanto, são episódios onde o anticoncepcional não é adequado para o tipo de corpo dessa mulher, com baixa dosagem hormonal ou com o hormônio errado. É como eu falei, não tome nenhum tipo de medicamento por vontade própria. Você tem que ir para um médico porque ele vai fazer vários exames e vai saber qual é o anticoncepcional indicado exatamente para você. Quando logo após a ingestão do medicamento, se acontecer algum episódio de vômito nos 30 minutos seguintes, recomenda-se que a mulher faça uma nova ingestão desse anticoncepcional. Em casos de diarreia, são mais difíceis as falhas, porque o remédio vai estar no estômago e não no intestino. Mas é importante verificar junto ao médico sobre esse efeito colateral. Ok, muito bem. Gente, estamos aqui ao vivo, hoje quarta-feira, Protásio em Ação, lembrando que as aulas aqui pela rádio, segunda, quarta e sexta. Olha aqui, professora, chegando mais pergunta aqui, o Marcos Ítalo, eterno aluno da EREM Protásio. A relação sexual, professora, na adolescência, ajuda a disseminar doenças sexualmente transmissíveis? Se sim, como fazer para conscientizar o jovem e evitar que ele possa contrair uma doença ou ter uma gravidez precoce? Veja, o risco de contaminação por ISTs na adolescência é muito grande, seja pela falta de preparo do jovem, a ausência de diálogo com a família e até mesmo o despreparo de alguns educadores quando se trata do quesito educação sexual, que ainda é um tabu muito grande para ser enfrentado pelas escolas, porque nem toda família entende o que é uma aula de educação sexual. Então, para todos os ouvintes que estão aqui, isso aqui é o que se trata numa sala, viu, minha gente? É sobre doenças, sobre os riscos que os alunos passam, né? Os jovens passam sem ter um diálogo. E sem contar que a gravidez não planejada nessa faixa etária, ela pode fazer com que meninas desenvolvam problemas emocionais, como ansiedade, depressão pós-parto, por não poderem realizar as atividades que elas realizavam antes, ou por não ter o apoio da família, ou até mesmo do próprio parceiro. Então, o que é que se indica nesses casos? Procurar um médico assim que for ter uma vida sexual ativa, para que ele passe um contraceptivo correto e sempre, em todas as relações, nunca esquecer o uso da camisinha. Importante. Maria Rafaele, segundo ano D, em relação aos métodos contraceptivos, quais são suas vantagens e suas desvantagens, professora? Vamos lá, Rafa. Os métodos contraceptivos ou anticoncepcionais têm o objetivo de evitar uma gravidez não programada ou prevenir doenças sexualmente transmissíveis, como no caso dos preservativos. Os métodos contraceptivos, eles podem ser naturais, de barreira, hormonais, mecânicos ou ainda definitivos. A escolha do método a ser adotado deve ser feita a partir do perfil da mulher,
em comum acordo com o parceiro. Além disso, é sempre recomendada a orientação médica. Cada método possui características próprias de uso, vantagens, desvantagens e um nível de eficácia que pode variar. Vou falar das vantagens e desvantagens de dois dos mais conhecidos. A camisinha é um preservativo que pode ser masculino ou feminino, sendo considerado um método de barreira. Eles são considerados os mais seguros, pois além de evitarem a gravidez, também protegem contra as infecções sexualmente transmissíveis, como a AIDS. Considerado um dos métodos contraceptivos mais populares, a camisinha masculina protege contra IST, tem baixo custo e é fácil de usar. Além disso, ela apresenta um alto índice de eficácia quando utilizado do modo correto. Vantagens: é livre de hormônios, protege contra IST e AIDS, pode ser utilizada somente no momento da relação sexual. Desvantagens: se não for usada corretamente, pode rasgar ou sair durante a relação, pode causar alergia ao látex e diminuir a sensibilidade. Agora, mais um método: as pílulas anticoncepcionais. Elas são feitas com hormônios semelhantes aos que já produzimos no nosso corpo, estrogênio e progesterona. Elas atuam impedindo a ovulação e dificultando a passagem dos espermatozoides para o interior do útero. Possuem uma eficácia de 99,8% quando utilizadas de forma correta e regular, ou seja, é recomendado que seja tomada uma pílula por dia, sempre no mesmo horário. Vantagens: pode reduzir o fluxo e as dores relacionadas à menstruação, podem auxiliar no controle da acne, pode ser tomada por um tempo prolongado. Desvantagens: pode causar efeitos colaterais, pode causar alterações no ciclo menstrual e não protege contra IST nem AIDS. E para continuar, vamos para a última expectativa de aprendizagem da tarde, a número 15, que é reconhecer a gravidez na adolescência como um fator de risco à saúde do bebê e à saúde materna. Ok, a gente está recebendo aqui mais uma pergunta do Davidson Leandro, segundo ano C. Professora, qual a relação da gravidez na adolescência com as comunidades mais carentes? Veja, é o baixo nível de escolaridade materna, a baixa renda familiar e a idade da mãe, né? São fatores que coexistem nas comunidades mais carentes, pois pela falta de informação, falta de diálogo com a família e às vezes por medo de perderem os parceiros, as meninas acabam fazendo sexo cada vez mais cedo e sem a menor proteção. Verdade, com certeza. Bom, para a gente fechar, é isso? Última pergunta aqui, mais uma vez, a Maria Rafaela, segundo ano D. Professora, por que a gravidez na adolescência é considerada de risco, tanto para a gestante quanto para o bebê? Entende-se por adolescente o indivíduo com idade entre 10 e 19 anos. É nessa faixa etária que tem se observado um aumento na incidência de gravidez, que é uma condição considerada em alguns países um problema de saúde pública muito importante, com implicações sociais e biológicas. Estima-se que 15 milhões de adolescentes no mundo ficam grávidas por ano. No Brasil, as mães adolescentes responderam por 22% de cerca de 668 mil partos ocorridos em 2013. As mães com idade entre 10 a 14 anos foram cerca de 28 mil em todo o país. Observou-se também, entre 2012 e 2014, uma pequena tendência de queda de gravidez na adolescência nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste, e uma relativa estabilidade no Norte e Nordeste. Ao lado das potenciais repercussões no plano existencial associadas à gravidez na adolescência, há indícios no plano biológico-social de maior concentração de agravos à saúde materna, bem como complicações perinatais.
Esse fato é coerente com o momento de vida peculiar da adolescente, que geralmente não tem uma gravidez planejada e muitas vezes também não tem o apoio da família. O parto em idade precoce, sobretudo abaixo dos 16 anos, tem sido associado ao aumento de parto pré-termo, baixo peso, restrição de crescimento intrauterino e dos recém-nascidos pequenos para a idade gestacional, anemia, pré-eclâmpsia, sofrimento fetal agudo e aumento da incidência de cesáreas. É dito ainda que a incidência de baixo peso ao nascer é duplicada no grupo de adolescentes e que a mortalidade neonatal chega a ser quase 2 vezes maior entre 15 e 19 anos e 5 vezes maior em jovens com menos de 15 anos. Então, isso é um assunto muito sério que deveria ser bastante abordado pelas famílias, porque às vezes a gente pensa assim, meu filho é muito novo para falar de determinados assuntos, mas determinados assuntos eles são necessários, né? Existe a precisão, a necessidade de união de família e escola nesse momento, para que a gente diminua os casos de gravidez, de incidência de drogas e de infecções sexualmente transmissíveis entre os nossos jovens. Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Todos os canais da Protásio estão abertos para tirar as dúvidas, tanto dos nossos alunos quanto da nossa comunidade. Então, eu espero que hoje tenha sido uma tarde proveitosa e que vocês tenham conseguido entender um pouco do que foi explicado aqui.